todos muito bem-vindos à primeira edição dessa nova série de lives Astrologia com Clientes. Que tal, pessoal, potencializar os seus resultados profissionais, ampliando a sua visão estratégica dentro do seu próprio negócio, seja ele um empreendimento ou a carreira? Eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga, especializada em negócios, formadora e mentora de novos astrólogos e com o meu trabalho, sim, eu ajudo empreendedoras, empresários, executivos, profissionais liberais e líderes a planejarem, estruturarem, desenvolverem e decidirem melhor suas ações e estratégias de negócios. E como formadora, eu ajudo estudantes de astrologia a construírem e estruturarem os seus negócios de astrologia. Sejam bem-vindos, pessoal! Estou aqui explicando, O objetivo, então, desse trabalho, pessoal. O objetivo dessa nova série aqui no perfil, Astrologia para Negócio, além da gente falar de astrologia prática, dentro da área aplicada, a área profissional, é também mostrar a outra face da moeda, ou seja, o universo do cliente, aquele que utiliza, que aplica e que se vale das informações astrológicas para elaborar o seu planejamento estratégico, tático, operacional no seu dia a dia e na sua rotina, Cada live aqui, pessoal, vai acontecer nos próximos 5 dias, vai ter um tema específico, todos eles dentro da área de astrologia empresarial, que é a minha especialidade, para poder mostrar um pouco para vocês, para vocês conhecerem as muitas ferramentas que a gente pode utilizar, e sim com a visão do cliente. É isso, então sejam todos muito bem-vindos. Eu vi que vocês entraram, Camille, Aline, Alessandra, a Vanessa já está aqui, que é a minha convidada, Josefina, muita gente aqui, pessoal, sejam bem-vindos. Faria, Fernanda, é isso, gente, ó, preciso do óculos mesmo, Meu Deus, é difícil aqui que eu não enxergo. Natura Candy, a Vanessa já está aqui, Social Media Estratégia está aqui também, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, então, pessoal, é o seguinte. Então, a gente está aí nos minutos, pessoal, que... Vocês estão vendo? Fala aí um oizinho se vocês estão... Bom, então, antes aqui de chamar, a minha primeira convidada, que vai inaugurar comigo essa nova série de lives e que eu tenho muita felicidade de chamá-la, mas antes disso, pessoal, pega esse aviãozinho aqui, ó, compartilha essa live, tá? Já compartilha, chama a sua amiguinha, chama seu amiguinho, Já deixa um like também, um coraçãozinho, enfim, Porque assim mais gente vai poder se beneficiar. Estão me ouvindo, estão me vendo, pessoal? Tá certo, gente? Dá aí um ok, porque aqui para mim fala que tá reconectando toda hora. Ah, então vocês estão vendo. Tá falando que tá reconectando. Sim? Tá tudo certo? Beleza, gente, beleza. Então vamos lá. Bom, eu vou chamar então... Cadê Vanessa? Vanessa me chamou no começo? Manda... Cadê? Vanessa, onde está você, Vanessa? Me manda o seu... Me manda o... peraí que eu já... Aí... Gente, a Vanessa da Rocha, ela é astróloga. Ela é astróloga na área vocacional e empresarial, com ênfase aí no direcionamento profissional e de negócios, com o perfil da pessoa visando sempre a maior satisfação. Mentorada, enfim, hoje ela é profissional, está aí construindo seu negócio de astrologia, já trabalhando, então, muita felicidade de ter a Vanessa, já falei do nosso tema. Vanessa, está me ouvindo agora? Tô te ouvindo, deu certo? Deu. Pra mim, Agora
Agora voltou. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo e eu mudei aqui a minha internet para ver se melhora. Gente, nosso É. tema, ó, minha primeira live com a Vanessa é astrologia, construindo seu negócio de astrologia. Mas, Vanessa, conta um pouquinho aqui pra gente, só um pouquinho aí, como é que você vislumbrou a astrologia como uma carreira, né? Porque você está construindo o seu negócio de astrologia, mas eu queria saber isso. Conta um pouquinho pra gente. Bom, as coisas foram. Não foi uma coisa muito planejada no começo, né? Foi uma coisa que foi acontecendo, na verdade, na linha do tempo. Eu sempre fui apaixonada por astrologia desde muito cedo. Sempre gostei de ler. Tinha livrinhos desde cedo, mas aqueles livrinhos de banca de jornal, quando eu era adolescente. Eu estava numa fase muito intensa de autoconhecimento ali em 2014, 2015, que foi inclusive quando eu fiz o primeiro mapa com você, né? Que foi quando a gente se conheceu. Sim, gente, já faz tudo isso? Já fazem tudo isso, já há 5 anos. Nossa, E não foi uma coisa assim, eu fiz o mapa e decidi ser astróloga. Na verdade, eu já estava nessa fase de olhar para mim, naquele momento isso estava muito forte. E ficou muito claro para mim, aquele dia que a gente conversou bastante, muito esse meu lado de trabalhar autoconhecimento, de trabalhar desenvolvimento de pessoas. E acho que daquele momento em diante eu comecei a pesquisar ferramentas. Então eu fui fazer formações de coaching. Eu não estava ainda num momento de, eu vou mudar de carreira. Estava numa coisa assim, tá. já que é isso que eu gosto de fazer, eu preciso descobrir. Então eu fui estudar coaching, enfim, estudei psicanálise, estudei outras coisas. E em determinado momento eu pensei, caramba, eu estou estudando um monte de coisa, eu passei pela experiência de consulta astrológica, nessa fase já estava naquele ritmo de fiz a primeira consulta e fazia as consultas anuais. Falei, não Sim, estou conhecendo nenhuma ferramenta que dê tanto detalhe e profundidade quanto a astrologia e não estou estudando astrologia por quê? E foi aí que eu entendi. decidi estudar e ao longo, a intenção do curso ainda não era ser astróloga, era, poxa, se essa é uma ferramenta tão incrível, por que que eu não me aprofundo nela e, enfim, vou conhecer? E foi ao longo do curso que, na verdade, bateu ali. Falei, não, é isso que eu quero fazer. De todas as ferramentas que eu Sim. tive contato, foi a que mais me tocou. Então, foi aí que eu comecei a namorar, vamos pensar assim, com a ideia de ser uma astróloga. Foi mais ou menos E desse você jeito. estava fazendo uma transição, e começou a fazer uma transição de carreira. Então, você também aplicou a astrologia numa transição de carreira, todo aquele processo. Como é que você vê isso agora, mas com a visão de dentro da empresa, você como executiva? Como é que você vê a astrologia aplicada à transição de carreira? Bom, no primeiro momento, então, a gente pode até falar disso em etapas, porque quando eu comecei Sim, a usar a astrologia dentro da empresa, eu nem estava pensando ainda em transitar de carreira. Eu estava, na verdade, buscando me desenvolver como profissional ainda sem, exatamente para que caminho eu vou. Estava na minha cabeça de eu sou uma líder que desenvolve pessoas, como é que eu posso melhorar isso? Ponto. sim, E foi eu aqueles acho que projetos que a gente fez até, né? De usar a exato. astrologia lá com os seus liderados, ou até desenvolvê-los usando uma ferramenta que pudesse melhorar o planejamento de carreira deles, né? É verdade, foi dentro mesmo da empresa. Já começou ali. Exatamente. Exato. E para mim, eu acho que foi o que mais me deu insights de onde eu estava errando, né? Como líder executiva, ali, enfim, na cadeira que eu estava sentada. E errando não no sentido simplesmente de tomar decisões erradas, mas acho que o que a astrologia trouxe para mim de clareza dentro daquele Sim, processo é que eu estava indo por um caminho de ser uma gerente, vamos pensar assim, com um perfil padrão, vou chamar assim, vai, né? O tá, perfil tá. padrão executivo que não era muito o meu perfil. Então eu também estava muito desconectada da minha essência. E a astrologia acho que foi me mostrando que, olha, por esse caminho que você está indo, não vai funcionar. E não é que não vai funcionar porque é errado. É porque não é você, Não é né? O, você. o seu perfil Verdade. é esse. Então a fase um foi essa. Se a gente for parar para Sim, pensar lá dentro, como mudou a minha atuação como líder, enfim, na carreira que eu estava. E aí sim, depois dentro do processo de transição de carreira, vamos pensar quem é você e quais são as possibilidades de trabalho para fazer, a astrologia também foi me dando um baita de um norte para eu decidir. Porque eu brinco que não foi uma saída de transição de carreira com um planejamento feito de ponta a ponta. Uma parte era muito uma vontade que eu tinha e que eu precisava estruturar. E quando esse é o contexto, né, esse foi meu contexto, aliás, eu vi a astrologia como uma ferramenta assim, extremamente rica para dar um norte mesmo. É uma bússola mesmo. Você usa muito esse uma termo, bússola. inclusive, né?
uma Uso. direção para eu ir tomando decisões. Então foi muito rico e muito assertivo, ao meu ver. Durante o processo dentro da empresa mesmo, verdade. Nossa, Vanessa, você passou por todas as etapas astrológicas dentro da área empresarial verdade, gente, dos nossos serviços, a Vanessa ela passou por todas, né? Desde primeiro que é o fazer o seu mapa. Vamos explicar um pouquinho isso, né, para a turma, porque às vezes a pessoa fala astrologia, mas tem um pouco da dificuldade de pensar como que se aplica. Então, achando até que é uma outra astrologia, né? Além de tudo, Exato. pessoal, a Vanessa está na minha área profissional também, ou seja, ela se especializou na área de astrologia empresarial, então ela fez tudo e chegou até a minha especialidade também. Então, como é que a gente começa? A gente começa sempre com um mapa natal, né? Um mapa astral. Então, muitas vezes o pessoal fala, negócio. Negócio, antes de negócio, tem pessoas. Então, é assim, não foi? É primeiro o mapa. Né? O que o mapa pode trazer para nós? Eu acho que trouxe. Vou falar da minha experiência agora. Não vou me colocar na cadeira de astróloga agora, hein? Vou falar da minha experiência, Sim. você vai me complementando. Isso. Sem ser mais astróloga legal ainda, isso. E naquele momento, acho que o ponto era, eu tava com aquela sensação de, nossa, não tô feliz com o que eu tô fazendo, mas não tô feliz por quê com o que eu tô fazendo? Então eu comecei esse processo de preciso parar e olhar para isso. E o mapa astrológico foi uma das coisas que eu fiz. Mas das coisas que eu fiz, foi a coisa que eu fiz que mais me trouxe insights. Que eu falei, caramba, tinham várias... Por quê, né? Aí falando da experiência, Vanessa. Porque eu tinha várias ideias na cabeça de, mas não faz sentido eu querer mudar de carreira agora que eu tô onde eu tô. Mas não faz sentido eu fazer isso depois de tudo que eu estudei, de tudo que eu me consolidei, eu vou querer meter a louca agora. Eu tinha essas ideias na cabeça. Mas tinha muitas vontades, então muitas vontades de trabalhar com pessoas, né, com essa parte de desenvolvimento, tudo. Uma parte que eu falo que é até um pouco mais, não sei, mais uma coisa parece como um propósito, assim, sabe? De aplicar isso na prática. E quando eu fiz o mapa, coisas que eu lembro que ficaram muito marcadas aí, falando da Vanessa, e que me fizeram fazer o quê? Eu falo que me fizeram tirar a bunda da cadeira e me mexer naquele momento. Então, coisas que me deram muita clareza. Esse viés, né, da nossa conversa de mapa astral, esse viés que eu tenho, a motivação era uma motivação humana, e eu achava na minha cabeça que isso era uma viagem, e, putz, na nossa conversa no mapa ficou muito claro. Essa parte de liderança, esse perfil de liderança mais estratégica, então, né, poxa, esse viés mais estratégico, de planejamento estratégico, e poder aplicar isso dentro do seu trabalho exercício. com pessoas, né? Naquele momento como líder. Mas dentro do exercício. E acho que ficou muito claro. Eu lembro que teve uma coisa que você falou na época. Poxa, você tem todo esse viés executivo, tudo não sei o quê. Mas você tem um lado mais humano e beira, assim, a espiritualidade e trazer essas coisas à tona. E aquilo me marcou muito. Eu falei, nossa, eu achava que isso era uma viagem da minha cabeça. Não faço ideia de como fazer isso. Então a conversa me trouxe muito insight, sabe? Eu falei, poxa, se isso é genuíno, eu tava com isso na cabeça. A Patrícia nunca me viu, nunca tinha te visto na vida. Né? Sem ter uma pessoa pra conversar que eu nunca vi. E que tá falando que essas coisas fazem sentido, beleza, por onde eu começo? Então eu falo que de tudo que eu fiz naquela época, a astrologia foi o que me fez tirar a bunda da cadeira. Né? Então me fez olhar pra mim e começar a me mexer. Se é isso que eu quero, por onde eu começo? Então, essa primeira etapa, e dentro desse contexto que você falou das etapas, olhar pra gente quando tá numa situação dessa, pra mim, é fundamental. Sim. Que é o autoconhecimento, né? Exato. Que é o autoconhecimento. E depois, então a gente tá falando, o que a gente falou agora, pessoal, é a ideia da potencialidade, ou seja, o nosso mapa e a revelação dentro da natureza que nós somos, né? Então, isso que a gente pode entender que é a primeira consulta. Né? E depois vem, a gente se mexe, então tudo bem, você tirou a bunda da cadeira, mas depois vem assim, o planejamento de alguma ação, né? O planejamento de alguma coisa que a gente queira, um objetivo. Então a partir daí, começou a te fazer mais sentido, você começou a aplicar, que eu lembro que foi aquela fase do coach astrológico, você começou a desenvolver, mas chegou um ponto, né, dessa transição que deu um clique e que é isso que eu quero saber, quando você quis construir o seu negócio, quis construir as suas coisas, quer dizer, teve uma visão mais empreendedora. Quando foi isso daí? Ou foi alguma coisa antes, ou eu estou atropelando as etapas aqui? Olha, eu nem lembro quando foi esse momento. Eu lembro do momento que eu fiz a virada. O momento que eu decidi, eu já nem lembro mais. Porque acho que quando eu comecei a estudar, eu já estava decidida, só não sabia exatamente o quê.
Mas Sim, de alguma forma, assim, estava claro para mim que era isso que ia acontecer. E agora, quando eu fiz a virada, né, que foi no começo do ano passado, aí é que foi que eu comecei, né? A gente começou a conversar sobre beleza. Então, sim, até agora eu estava falando da Vanessa. Então, eu falava de planejamento, fazia as consultas de previsão para pensar em como que a Vanessa se organizava. E aí, quando eu fiz a virada no passado, foi que aí a gente foi olhar para, ok, então que negócio é esse? Como que eu estruturo? E aí, vou colocar uma sim, curiosidade, que eu nem sei se a gente conversou sobre isso. Mas eu tava com várias dúvidas. Eu lembro que eu cheguei a comentar com você que eu queria usar a astrologia como uma ferramenta e não ser astróloga de fato. sim, eu lembro, lembro. Foi um E dilema aí, até. foi um dilema. E aí tiveram várias coisas, mas aí mais questões minhas mesmo, né? E aí eu lembro que tinham várias dúvidas. Ah, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. E eu tava lembrando disso semana passada. Que aí eu peguei aquele mapa, aquela consulta que a gente fez, que foi uma consulta de estruturação do negócio de fato, né? Que era olhar o meu Sim, a mapa e o consultoria, mapa é. da empresa. E aí Sim, tudo que você colocou para mim tá no mapa da empresa são coisas que eu estou fazendo hoje, que eu tava indo. Olha como a astrologia é é fantástica, incrível. como É, bússola. Várias sim, coisas não tinha falado que eu tinha que fazer, mas você tinha colocado como favoráveis para serem sim, feitas lá atrás. potenciais. Exatamente, então, a lidar com líderes, com empreendedores, tem muito esse perfil de cliente, tudo de um jeito mais livre. Tá? Lembro, nossa, eu falei, se eu tivesse, acho que simplesmente feito tudo isso que está favorável, talvez eu não tivesse passado por tantas, sei lá, morosidade no processo, não sei. Mas de repente foi necessário, né? Para ter certeza de que era aquilo que eu queria fazer mesmo. Mas é muito interessante. Então, acho que nesse momento eu teve um outro direcionamento, porque eu ainda estava em dúvida de como me posicionar e Sim, o que fazer exatamente. E aí se abriu um outro leque de opções para mim, de poxa, olha, de tudo isso que você está me falando, o que está favorável? Isso sim, tem sim, muito a ver com o seu perfil, o perfil do negócio que você montou, sem querer, né? Eu sim, falo que o céu tem uma engrenagem, que eu não sei como é que ele sim. funciona exatamente para casar, mas que deu certinho ali, então foi muito interessante. Então, pessoal, a gente falou agora, você vê, a gente está contando, conversando, ela está contando situações, mas dentro do que ela falou agora, do que a gente está conversando, a gente já tá falando de 3 ferramentas dentro do nosso trabalho, dessa área É, empresarial. Né? A gente está falando do mapa natal, que é o que levanta a sua potencialidade de empreendedor, de executivo, né? Já levanta você a sua essência, que ela falou ali no começo. A gente falou sobre a questão do ciclo de tendências, e aí entra outra técnica, outra ferramenta, que é planejar as coisas na linha do tempo. Então você tem agora o que a gente chama de previsão astrológica, que é cruzamento do céu com o seu mapa num determinado período. Né? Então a gente usa isso para quê? Para fazer as ações, para planejar as coisas, para enxergar além. O que eu até comecei no vídeo aqui na live perguntando isso, se a gente não quer ampliar a nossa visão estratégica. E ela falou uma terceira coisa, que aí já é um trabalho mesmo, dentro até de um negócio de astrologia, que é o tema aqui da live hoje, que é justamente a consultoria astrológica. E aí envolve mais coisas. Não é só o mapa, não é só a previsão, mas muitas vezes é um processo, muitas vezes é alguma consulta pontual para analisar algum ponto específico que você está querendo fazer do seu negócio, é você ver o mapa da empresa, no caso, como a gente está criando um negócio da gente mesmo, nosso mapa, funciona demais como no mapa da empresa, para o nosso primeiro início, né? Então, vocês percebem que só num processo, a gente já está aí com várias ferramentas dentro dessa área empresarial, né? Fora outras coisas, o que a gente pode citar mais dentro dessa... Agora dentro do seu negócio, da sua construção de negócio, como hoje você está focada. Quais as ferramentas que você acha mais importante hoje da astrologia, usando assim no seu dia a dia? olha, eu não sei se eu vejo ferramentas mais importantes, porque eu acho que cada caso é um caso. Mas essa linha do tempo que a gente está falando aqui, e aí Sim, vou tentar colocar de um outro jeito, que isso para mim faz muito sentido, que é a gente tentar, dentro do nosso perfil, olhar o que faz sentido para a gente. E aí eu colocaria um adendo aqui, eu estou trazendo o meu relato aqui de muitas dúvidas, né? Mas às vezes a pessoa acha sim, que não tem dúvida e descobre um monte de coisa também. Que na prática a gente sim, vê isso, né? sim, A pessoa acha que tá tudo certo e às vezes naquela conversa surgem várias parecida com o que eu tô falando, né? De, poxa, achava que isso era uma bobagem e faz muito sentido. Então, esse primeiro passo de olhar para a verdadeira motivação, a vontade, o que quer ser feito, tudo, para mim é fundamental.
Eu estava até ouvindo, acho que foi essa semana, o Maurício Bernes, que é, enfim, seu Sim, professor, meu professor, um nosso outro professor, astrólogo, meu parceiro. é, que ele fez um comentário num vídeo que eu estava assistindo dele, que para mim faz muito sentido quando a gente fala desse processo do, enfim, do empresário, empreendedor. Que é tudo que a gente faz com autenticidade, com vontade, a coisa tem muito mais chance de dar certo. Então, para mim, esse primeiro passo do olhar para a própria pessoa é muito importante. Sim, Feito sim. isso, poxa, tenho clareza do né, o que eu quero fazer, como que eu caminho, tudo, eu iria para uma etapa de planejamento, vamos pensar, ou aí depende do caso da pessoa, né? Ou de planejamento dentro desse contexto mais pessoal, ou para um Sim, planejamento já do negócio, essa consultoria que você está chamando, né? Poxa, então sim, sim. olhei para mim, olhei para o negócio e aí começa a etapa de planejamento. Vai depender do que a pessoa está trazendo. Então eu não vejo ferramenta mais importante, mas Tá. eu vejo isso como etapas importantes. Vamos pensar, entender o que faz sentido para mim, pessoa que vai me trazer satisfação, quais são as verdadeiras motivações desse negócio, né? Por que eu estou fazendo o que eu Sim. faço Por e que que eu como tô que eu fazendo o que eu faço? organizo isso, como que eu planejo isso. Então eu vejo essas etapas como pilares, enfim, essenciais. E aí a gente pode colocar um monte de ferramenta para ajudar, né, dentro desse Um contexto. Eu não sei monte. se você quer dar alguns exemplos de Sim, então, por ferramentas exemplo, possíveis. sim, a gente pode, por exemplo, primeiro dentro quando a gente fala em técnica previsional, muito importante esclarecer, né? Eu sei que a turma aqui sabe, mas também entra sempre gente nova no perfil. Então, gente, nós não estamos falando de nenhum processo de adivinhar coisas, tá? A gente, de Uhum. coisas subjetivas, não. A gente está falando de ferramentas, lógico, dentro da técnica astrológica, que mapeia, na verdade, informações muito matemáticas, né? Posições planetárias, onde eles estão no céu, cruzada com ao seu mapa natal, que é de onde partem todas as, vamos dizer assim, as potencialidades sempre através do mapa. Então a gente usa o mapa do empresário, do empreendedor, do executivo, sempre. Né? Não existe informação que vem do nada. Ah, fechei o olho e Sim, adivinhei alguma coisa, imaginei alguma coisa e vou falar isso para o cliente. Não existe esse trabalho em astrologia, muito menos na astrologia empresarial. Então, é importante esclarecer, né, que a gente está usando ferramentas, principalmente as matemáticas mesmo, ou seja, durante um período, a gente mapeia. Quando a gente fala mapeia, é saber onde estão esses planetas, e lógico que para nós, né, dentro da astrologia, tudo isso tem significado, né, tudo isso tem uma uhum. simbologia. Então, onde estão esses planetas num determinado espaço de tempo, normalmente de um ano, que é o prazo que a gente faz um trabalho previsional. Então, essa ferramenta que é a previsão, a gente pode chamar isso de ciclo de tendência, é a que faz o que amplia. Amplia a sua visão do seu caminho. Então, imagina o que a Sim, Vanessa falou agora. Ela foi se conhecer mais, ela teve um potencial de entender que algumas coisas que ela achava que era viagem não era, fazia parte dela, era uma coisa de essência, hoje faz parte do dia a dia dela, né? Então, essas etapas, como ela falou, são etapas que a gente usa algumas ferramentas, né? 3 técnicas de previsão, por exemplo, são 3 ferramentas diferentes. A gente usa o próprio mapa em cima, a gente pode focar, por exemplo, num determinado período que a pessoa quer fazer o negócio dela. Eu faço isso muito na live Astrovisão aqui, né? Falo muito do período. Então, eu quero abrir esse negócio, estou planejando para, sei lá, daqui 6 meses. Será que é um bom momento? Né? Então, essa ferramenta de análise que a gente analisa, esse é o bom momento. E o bom momento não é aleatório também. O bom momento está sempre cruzado com o mapa da pessoa. O que é bom para um pode não ser bom para o outro, exato. Não é né? só cenário macroeconômico, né? A gente não está falando do cenário da Não, pandemia só. A gente está exatamente. falando do Aliás, na cenário pandemia, individual. viu quanta gente prosperou na pandemia? Contra tudo, Exato, contra todos, né? exato. Gente que. Então, esse tipo de coisa é que a gente vê muito nítido na astrologia, mas muito nítido. Tem coisa que está no macro cenário falando que não vai fazer isso, não faça assim. Aí está lá no mapa, nas suas informações astrológicas, que é um bom momento ou é um bom negócio para você. Aí a pessoa faz, aí funciona. Aí a pessoa fala, não, mas como? Isso é milagre. Não, não é milagre, não. É alinhamento, né? É alinhamento entre o que está ali como uma previsão, como algo que está no seu caminho, né? Mostrando uma direção, e o que você escolhe fazer. Ou seja, um alinhamento entre essas coisas, sua tomada de decisão, sua escolha e o que já estava lá como um potencial. A hora que alinha isso, só pode dar certo, né? É. Não, não tem muita chance de não dar.
Sim, e até aprofundando um pouco essa questão quando a gente fala do planejamento, das previsões, a tendência para as pessoas naquele momento, é, vamos chamar aqui de técnica, estou tentando evitar falar astrologuês, né? Quando a gente fala dos É, ciclos, de forma geral, sim, das sim. análises de ciclos. O que eu vejo assim de fundamental, e aí tanto estou falando do que serviu para mim, Vanessa, na aplicação, quanto eu vejo assim para as pessoas, quando a gente conversa com as pessoas e aplica isso e mostra o que está acontecendo, às vezes eu vejo que traz uma questão assim de uma compreensão maior do tempo, sabe? Do tempo das coisas, do ciclo das coisas. Então, Sim, mais para mim, mais do que saber se vai dar certo ou se não vai dar certo, é óbvio que a gente tem essa ansiedade, quer saber se é favorável ou não, e é possível, enfim, fazer várias checagens. sim, Mas mais do que isso, para mim, foi muito fundamental, e eu vejo sendo fundamental para as pessoas, essa questão de uma noção do tempo das coisas, né? Então, vamos dar um exemplo, dentro dessa ideia de ciclos. Que é o que você sim, faz nas lives toda quinta-feira, as pessoas devem estar mais ou menos familiarizadas aqui. Poxa, eu estou numa fase de início de ciclo. Início de ciclo é tudo muito novo. Às vezes não adianta ter a ansiedade de querer sair do 0 para o 100. Tudo depende da configuração do mapa da pessoa também. Mas às vezes não adianta sim, querer ter a ansiedade de sair do 0 para o 100 em 5 meses, em 3 meses. E entender isso faz com que você adote uma estratégia adequada para aquele momento que você está. E aí, exatamente. por que eu estou fazendo esse comentário? Porque hoje em dia a gente tem muita ansiedade, é tudo muito rápido. Tem a ver com o contexto que a gente está vivendo, né? Sim, Tudo tem que sim, ser rápido, acontecer rápido, a gente tem que dar resultado rápido. E eu vejo isso como vamos pensar assim, um conhecimento estratégico para você aplicar naquele momento. A coisa parece que fica mais acomodada, né? Então, estou sim, num começo de ciclo. Eu preciso pensar num começo de ciclo em coisas do tipo: a minha motivação tá certa, né? Tô com o meu olho aqui. Tô indo para onde eu quero ir de fato. A minha motivação tá certa. Essas coisas estão sim. ajustadas, porque às vezes eu quero dar uma largada, né? Um passo bem largo e crescer, e às vezes a coisa não tá nem enraizada direito. Tô querendo ser rápida e não sei nem se o que eu tô fazendo é o que eu quero fazer mesmo. Não sei se eu tô conseguindo ser Sim, clara. sim, sim, Mas é sim. aquele momento de uma conexão mais profunda com as bases, ali, com as raízes. É isso mesmo que eu quero fazer? Esse é o propósito do negócio? Essa é a motivação real do negócio? É o momento de acomodar aquilo. Então, eu vejo esse contexto, não sei, dos ciclos, né, que a gente analisa, Sim, sim. como algo assim muito, muito diretivo, muito estratégico. De repente, assim, eu consigo até alavancar mais rápido. Você entrar em Exatamente. contato com Nossa, o que eu isso tenho que entrar antes, né? Ó, o você passo vai agora. acelerar. É, Exato. é. O passo agora é ter noção de fato do que você quer fazer, sei lá. De repente, se eu consigo trabalhar isso com ênfase mais rápido, eu consigo até antecipar a próxima fase. Então, isso para mim é muito. Eu vou, sei lá, usar um termo. Eu acho até meio genial, assim, sabe? Porque parece que coloca a gente no tempo certo das coisas. Que é uma Exatamente. coisa que pelo menos aí, pessoalmente, falando da experiência e não como astróloga, me senti desconectada por muito tempo. E quando eu comecei a me Sim, conectar com esse conhecimento, as coisas começaram a fazer começaram a ter uma lógica diferente e mais sim. adequada, vamos pensar assim. É porque Diminuiu muito a ansiedade, sabe? a gente fica no eixo, né? Uma das coisas que a gente faz, pessoal, isso não só na empresarial, em qualquer trabalho astrológico, né? É situar a pessoa no eixo dela. Você fica no seu eixo. Então, a gente para, por exemplo, de sair correndo atrás de situações que não fazem parte, não são, e começa a entender o que a Vanessa falou, o tempo. Né? Mas essa questão do tempo não é o tempo lá fora, é o seu tempo. E o seu Exato. tempo, quando você entende isso e se alinha com essa sua natureza, você até acelera. Aquilo que não ia acontecer num tempo maior, quando você está fora do seu eixo, se você estiver dentro do seu eixo, alinhada, dentro do eixo você está com a sua natureza. Primeiro, conhecer sua natureza, não achar que você tem que ser outra pessoa, né? Não querer achar que você tem outro perfil, não. Quem é você e o que te motiva, né? E como é que você faz as coisas. É a sua natureza individual. E aí, você tendo essa noção, alinhada com isso que a Vanessa falou, os ciclos, até a idade tem a ver com isso. Existem ciclos envolvendo o nosso processo de vida, de idade. Existem Sim. idades que são muito específicas de coisas que a gente vai vivendo nessas idades, né? Tudo isso também por ciclo,
quando você está alinhada, o que acaba acontecendo? Você até acelera o seu tempo. Com toda certeza você vai fazer mais rápido do que se você estiver toda desalinhada tentando acelerar. Exato. Né? Posso dar um exemplo prático, pra gente não ficar só na teoria? Que aí a gente dá um exemplo prático. Vou dar um exemplo. Eu fiz a consulta com a Patrícia da estruturação do negócio, tudo. E aí ela me ajudou, olha, o momento é olhar para quê? Propósitos, bases, essas questões, às vezes até pessoais, né, emocionais, que não estão aí alinhadas com o que você quer fazer, que você precisa olhar. Só que eu tenho ascendente em Áries, né? O que eu saí fazendo? Eu saí fazendo. Você acha que eu... Saiu vou parar? na disparada. Não vou parar, vou sair fazendo. E aí eu tava dando uma olhada nisso na semana passada, e é muito engraçado. Por que eu tô dando esse exemplo do tempo? Eu saí fazendo as coisas e não olhei para aquilo, né? Tá. O que aconteceu? No sair fazendo, eu fui obrigada a olhar para aquilo. Essa é a questão que eu acho que é genial. Sim. De alguma forma, situações foram acontecendo que me obrigaram, em alguns momentos, a parar e olhar para aquilo. É isso mesmo? A direção tá certa? Então, intencionalmente, eu não parei para fazer. Porque eu tenho esse lado ansioso, né, essa coisa de sair resolvendo as coisas. E fui parando, então, e trazendo essa consciência de que, olha, você pode, né, não precisa ficar parada, pode fazer, mas se não olhar para isso, não vai resolver. Não vai resolver. Isso para mim é muito... eu não estou achando outro termo para falar, que eu estou chamando de genial. Genial no sentido de, poxa, as coisas têm uma sincronicidade para acontecer, Sim. sabe? E aí agora que eu estou mais encaixada, as coisas estão funcionando com menos esforço. Então essa é a Sim. questão. E até veloz, né? Até acelerando mais. Então, Exato. É isso, é alinhar, sabe, gente? Existe o tempo das coisas, mas o tempo das coisas não é o tempo dos outros. É o seu, Exato. Né? E esse tempo, ele tá assim, ele tá vinculado à natureza. A natureza é lá fora, é dentro, ou seja, é essa relação que você tem com o cosmos e o cosmos com você. É o que tá lá fora e o que tá aqui dentro. É uma relação, entende? Então, ciclos da Lua, por exemplo, falo muito na astrovisão. Ciclos da Lua. Sim. Turma que segue aquele calendário, eu sei que a informação é generalizada aqui, não é uma informação individualizada. E mesmo assim, eu tenho aí uns feedbacks da turma falando que seguiu aquilo e que funciona melhor quando a Lua quando tem aspectos favoráveis. Então isso é o alinhamento. É isso que é o alinhamento. Tá uma lua cheia, a lua cheia de Touro, que foi agora. É um momento de potencialização de coisas. Então, as pessoas começam a aplicar, mesmo que elas não conheçam a individualidade, imagina quando conhece, como é que isso amplia, né? Mesmo não conhecendo, se torna um reloginho, é um relógio. E o tempo começa a fazer o que a Vanessa está falando, é outro sentido. Você não fica dentro de um parâmetro aí social que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Não funciona. Né? E outra, é a sua autenticidade, a sua verdade que traz o seu sucesso. Não vai ser quando você está fora disso. Quando você está fora da sua verdade, fora da sua essência, fora da sua autenticidade, não vai ter isso. A gente acha que tem, mas não. As pessoas que podem olhar que têm mais sucesso são as que estão encaixadas na sua natureza pessoal mesmo, na sua essência. E que tem, por algum motivo, seja estudando, né, ou seja porque tem por percepção, essa intuição de estar alinhado com a própria natureza. Então, não querer ser outra pessoa já está ótimo para começar, né? Exatamente. Então, pessoal, não queiram ser outras pessoas, vamos ser quem somos, né? Os nossos negócios podem ter sucesso sendo quem nós somos e não querendo ser outra pessoa, que aí não funciona mesmo. Tá? Exato. E quem está começando agora, Vanessa? Hoje você pode falar que você é uma empreendedora. Você se sente assim já? Dentro do seu negócio de astrologia, você já se sente? Já se vê como uma empreendedora? Bom, eu acho que eu já tinha essa postura mesmo quando eu trabalhava na empresa, né? Na empresa. Assim, assumir a responsabilidade de tudo e fazer, ir pra cima. Mas com certeza, já me vejo mais do que sentada na cadeira de, olha, agora é comigo o negócio. Isso que a Vanessa falou, pessoal, muito interessante, porque eu já tive muita gente me perguntando isso, dentro desse perfil. Ah, mas eu não tenho nenhum negócio. Como que eu vou empreender, não tenho negócio? Mas a sua carreira também é o seu empreendimento. Com certeza. A Vanessa é prova disso, por isso que eu fiz essa pergunta para ela. Porque eu sei que ela é prova disso, entende? Ou seja, nós somos donos da nossa carreira. Não é a empresa que é dono da sua carreira, viu? Exatamente. Você que está numa empresa, quem é dono da sua carreira, Vanessa? É você, né? É a Sim. pessoa.
Não é a empresa. Ah, mas eu estou numa empresa. Sim, mas você toma decisões, você escolhe posturas, você pode se autoconhecer, você pode planejar a sua carreira, tudo isso é o seu empreendimento, né? Independente de você ter ou não um negócio. Então, a astrologia pode ser aplicada nos dois âmbitos, né? E a Vanessa tem essa especialidade também, né? Conta aí um pouquinho da sua especialidade, como é que você está trabalhando hoje dentro dessa área vocacional, dessa área de estruturação de negócio, principalmente essa visão estratégica, que eu sei que é o seu forte. Como é que tá isso daí Exato. hoje? Bom, eu basicamente decidi estruturar com base em muitas das coisas que eu falei aqui, né? Que foram a minha experiência e que eram coisas que eu já fazia até dentro da empresa. Então, a intenção foi juntar, na verdade, tudo isso com a astrologia. Então, mesmo essa parte de direcionamento profissional, eu fazia isso muito quando eu era líder na empresa. Só que eu fazia Você de vê como outra é legal? forma, com outras ferramentas, né? Não com a ferramenta astrológica. Vamos pensar, vamos fazer com ferramentas mais aceitas naquele contexto. Aceitas entre Sim, aspas, né? Mas que sim. ali eram Mais mais... tradicionais, né? Mais Exato. tradicionais dentro de uma empresa. Tá. Exato. Fazia, era reconhecida por isso. Eu falei, poxa, então já é algo que já era da minha natureza. Agora eu só estou direcionando para outro lugar, né? Vamos pensar assim, usando outra ferramenta e pegando pessoas que não são meus liderados, atendendo clientes de fato, né? Pessoas que Sim, estão com essas questões que você está trazendo, ou poxa, eu quero empreender, eu não sei o quê. Então, levar às vezes até através da consulta essa consciência de que o empreender não é simplesmente ter um negócio. Às vezes, o empreender para aquela pessoa é empreender na carreira dela mesma e mostrar caminhos dentro do contexto de vida dela. Então, para mim, começou a sim, fazer muito sentido quando eu comecei a estudar astrologia. Já fazia antes, mas aí a gente começa a estudar a fundamentação disso. Começou a fazer muito mais sentido ainda essa questão de o sucesso está atrelado a essa nossa autenticidade, a nossa verdade, o nosso eixo, que você está chamando nosso centro. sim, Se a gente sim, não está centrado na nossa natureza, a coisa não vai. Então, estruturar o direcionamento profissional com base nisso, para mim, começou a fazer muito sentido e as consultas que eu chamo de direcionamento profissional mesmo, vocacional, estão sim. indo para essa linha. Acabo atendendo muito mais pessoas que estão no mercado e que estão com essa dúvida, questionando se mudam de carreira ou não, do que adolescentes, por exemplo, que querem decidir, não é o meu público. Meu Que público é o interessante. Você pessoal. vê, e é vocacional, mas é um vocacional dirigido a pessoas, a não ao adolescente. Você vê, às vezes a pessoa também acha que não pode fazer uma vocacional quando já está dentro de um negócio, numa carreira. Pode sim, pessoal. Aí, a Vanessa Exato. contando o trabalho dela, é esse daí, né? Exato. Até porque o termo vocação tem a ver com essa questão de, né, o que eu tenho para oferecer, né? O que Sim, eu, dentro do meu eixo, meu centro, faço muito bem e tenho para oferecer. É que a gente usa esse sim. termo vocacional para teste vocacional, né? E é isso que gera É, confusão. Mas exatamente. muito, muito com essa direção. Então, atendo pessoas que estão no mercado mesmo, mais velhas, e que estão naquelas. Né, a gente fez uma série de lives aqui, falou de idades de transição. E é muito curioso, a Sim, maioria das pessoas que me procuram estão naquelas idades de transição. Então, isso. essa é uma parte. E a parte empresarial eu acabei direcionando muito mais para a estruturação de empreendimento mesmo. E com a mesma ênfase. Poxa, meu negócio está dando certo, não está dando certo, por quê? Você tá, Sim, né, as bases do negócio estão. Você está olhando para o lugar certo? Né? Você está sim, conectada com a estrutura do seu negócio, com o propósito de fato dele existir? Ou virou só uma questão de, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro? Porque a gente cai na mesma questão da carreira. Se eu tenho um trabalho exatamente. só para ganhar dinheiro, é isso que você vai fazer. Você vai ganhar dinheiro. E vai ter um limite. Você não está Sim, empreendendo a sua carreira. A mesma coisa acontece com o seu negócio. Então, a ênfase que eu acabei dando para os dois trabalhos, vamos pensar assim, para os dois focos de trabalho é a mesma. É se a pessoa, o sim, negócio está centrado na essência dela. E aí, com base nisso, a gente estrutura o planejamento, né? sim, sim. A Aí os planejação está planejamentos. indo para o caminho certo, quais são as oportunidades, divulgação, enfim. Toda essa parte de planejamento empresarial que a gente consegue usar a astrologia para direcionar a pessoa, de fato. É Sim, o mas aí já está empreendedor, enfim, todinho empresário. embasado, né? Já está todo Exato. enraizado, já está todo. Ou seja, o tempo que você vai economizar nessa situação vai ser imenso quando a gente utiliza a ferramenta e utiliza a astrologia. Eu vejo isso como uma vantagem Sim, muito grande. A gente economiza, gente, muito tempo e dinheiro até, porque você já tem a essência do seu. Você não vai fazer o seu negócio
errar e acertar, para depois descobrir essa essência. Você já parte desse ponto, ou seja, você planta certo, você semeia lá a sua sementinha, você já planta certo, na terra certa, já nutre de forma certa, aí é só um desenvolver aquilo. Exato. Desenvolver o seu negócio, você já está com a raiz todinha alinhada, você já está ali centrado no seu negócio, o seu negócio tem a ver com você, você tem a ver com o seu negócio, seja ele um empreendimento ou a carreira. Porque é bem o que a Vanessa falou, às vezes a pessoa acha que eu tenho que sair dessa empresa. Quantas vezes eu já fiz isso, né? Trabalhei com pessoas que queriam, não, eu quero sair da empresa. E na verdade só queria mudar de departamento, gente. Mudar Exato. de área dentro da mesma empresa. Então essas insatisfações que as pessoas acham, e às vezes é até cultural, achar que tem que montar um negócio, nem sempre é montar um negócio. Muitas vezes é dentro da sua empresa onde você está, descobrir uma área que você possa aplicar a sua verdade, a sua essência, a sua originalidade, a sua singularidade. Nem sempre precisa sair da empresa. Eu vou dar um exemplo muito simples disso, porque às vezes fica parecendo muito filosófico isso que a gente está falando, principalmente quando a gente está falando de negócio. Antes, então, de fazer a virada, eu trabalhei aí 8 anos com planejamento estratégico. Então, era exatamente isso que eu fazia na empresa. Eu trabalhava em área de planejamento. E o que a gente está chamando aqui de estar centrado com a essência se traduz para mim muito no que eu quero com isso. É muito comum, quando a gente não está centrado no que a gente quer, no que a gente é, na nossa essência, propósito, enfim, a gente pode dar vários nomes aqui. Eu não sei dizer para onde eu quero ir. Não sei. A coisa não sai. Não sai, é verdade. Eu não sei se você percebe isso na prática. Para mim é muito claro. Na isso prática. Era muito claro na empresa. Era muito. Eu falava que eu era a pessoa. O pessoal brincava que eu era a pessoa dos porquês. E quando me pediam alguma coisa, eu perguntava por quê. Porque para olhar para frente, você precisa entender o porquê, o motivo, se a motivação está correta antes da gente fazer. E muitas vezes ninguém sabia responder o porquê. E na prática mesmo, além de planejamento, né, enfim, estratégico, empresarial, dentro da empresa mesmo, ainda sem falar do trabalho fora. Quando a gente não sabia responder por que a gente estava fazendo o que a gente estava fazendo, a gente não crescia, a área não andava. Então a gente passava por anos difíceis porque a gente não sabia responder o porquê. Parece extremamente filosófico, mas se eu não sei o porquê, eu não sei por que eu faço, eu não sei como eu faço, eu simplesmente perco o foco no meio do caminho. É muito lógico, mas a gente acha que é filosófico. Esse é o ponto. Exatamente. É muito prático, pessoal. É a gente simplesmente saber por que você levanta da cama todos os dias e faz aquilo que você faz todos os dias. Porque né? a gente não E sabe, às vezes as pessoas não sabem responder. Exato. Exatamente. A gente não sabe nem por que está lá na empresa, nem para onde está indo a empresa, nem para onde está indo o nosso trabalho. Então, isso que a Vanessa está falando, até existe uma área muito específica dentro do mapa, né? Do nosso mapa astral, que fala muito sobre essa área, qual é esse propósito, qual é esse motivo, qual é esse porquê. Qual é o seu porquê? Quando você não tem esse porquê, e isso é um trabalho também de autoconhecimento, você vai se aprofundar, você, é o que ela falou, perde essa referência. Então você começa a gastar uma energia muito grande e a satisfação não vem. Porque você não sabe por que você está fazendo. Você está fazendo. Né? Porque me obrigaram, porque tem que bater a meta. Na empresa tem muito isso. Porque é meta. E fica na coisa do... É meta, tem que bater a meta. E daí? Mas existe um porquê atrás disso também. E se a gente não se faz essas perguntas, você perde a energia. Na verdade, você perde mesmo força. Perde energia, perde o rumo às vezes. E dependendo do nível aí de confusão, a pessoa perde o rumo. Então, ela começa a simplesmente gastar energia, dispersar a energia em coisas que não fazem um sentido para ela, né? Sim, eu quis dar esse exemplo pegando o seu gancho do ganho de tempo, né? Porque dentro do contexto empresarial, eu lá dentro, vamos pensar assim, a gente contratava consultorias para ajudar a gente a responder por quê. Pois é, agora, de tão importante que é, gente. Exato. Agora, você imagina se aplicar isso dentro desse contexto empresarial. Né? Em vez de você passar por um processo de consultoria de meses, tudo bem que assim, as coisas não são tão simples assim. Você vai fazer uma consulta ali de 2, 3 horas, você vai dar um monte de informação, aquilo vai fazer sentido para a pessoa, mas ela vai precisar entender como ela aplica aquilo na prática. E aí entram as outras ferramentas que a gente tem para ajudar a pessoa a colocar aquilo na prática. Agora vamos pensar, essa compreensão do porquê, ela pode ser mais rápida e a astrologia ela propicia isso pra gente. Exatamente, exatamente. Então, enquanto, por exemplo, agora já falando, a gente enquanto empreendedor, né, a gente dentro do nosso negócio, imagina quanto vale o tempo. Gente, o tempo
é tudo, né? Então imagina gastar, sei lá, um monte de tempo, e aí entra o dinheiro também, porque tempo também é dinheiro, com coisas que não vão te dar essas respostas, não vão te levar a descobrir essas respostas. Não é que o astrólogo diz pro, né, decide pelo cliente, não. Mas a gente levanta as informações, o cliente vai acelerar o processo dele, e acelera muito. Eu sei disso, né? Isso na minha prática, eu posso garantir que isso é um elemento acelerador, né? Mas não é acelerador do jeito que a gente falou antes, de sair fazendo, mas dentro do tempo da pessoa. Mas é o seu tempo interno que acelera. Você que consegue responder mais as coisas, você que encontra melhor as respostas, né, em tempo menor, né, e, portanto, decide melhor também, porque você está vendo o caminho. Acelera, né, a compreensão, para mim. Esse acelerar a compreensão das coisas, eu acho fundamental para a gente responder os porquês, de definir para onde a gente está indo, como que eu vou empreender isso. Acelera a compreensão, às vezes, da gente mesmo, do contexto que a gente está inserido, do nosso contexto individual, né? E aí, com base nisso, a gente se direciona. Então, para mim, é fundamental. O barco tem que estar em ordem e a direção de para onde o barco tem que estar indo, eu posso fazer vários caminhos, mas se eu tenho uma noção de para onde eu vou, eu chego lá. Agora, se eu não sei para onde eu vou, qual é o destino desse barco? Se eu não sei qual é o destino desse barco, ele está à deriva. Perfeito. Está à deriva. Essa é a questão. Entende? Está à deriva. Imagina o tempo que aí dentro do nosso mundo vai empreendedor. Imagina como isso é importante, né? Você não pode ficar à deriva. Quanto tempo você vai ficar à deriva, né? Então você tem que saber tudo sobre não só o seu negócio, mas você dentro do seu negócio. Porque você vai gerir esse negócio, você vai liderar seu próprio negócio. Você vai decidir, né? Você é responsável por tudo a partir do momento que você vai empreender. Então aí no empreendimento, falando já sobre essa questão de construir o seu negócio, e no caso aqui da Vanessa, é o negócio de astrologia, porque foi essa, né, a escolha, a carreira que ela começou a realizar. Então, dentro desse negócio, né, de astrologia, imagina como isso faz falta, né, se a gente não tem um alinhamento, né, com esse potencial, um acelerador dentro da sua compreensão. Né? E é isso também que faz a gente acertar mais, né? Essa é a história também. A gente acerta mais nas escolhas, porque elas são vinculadas a você mesmo, ao seu propósito. Não está fora de você, está dentro de você. Outra coisa que é importante, que eu acho que também vale a gente falar também aqui, é os potenciais, por exemplo, talentos que às vezes as pessoas não sabem que tem. O que eu vejo isso nas consultas, não sabe, pessoal. Vocês têm talentos dentro de vocês que vocês não sabem. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de pôr ele para fora, né? Então, primeiro ponto, você tem que saber que tem aquele talento. E às vezes você não sabe mesmo que está num processo inconsciente. Então, a astrologia rapidamente põe isso para fora, né? Faz um processo bem de iluminar aquela área muito rapidamente. Você não vai precisar ficar meses num processo. Às vezes, numa única consulta, pessoal, você já vê aqui. Exato. Tá? Eu vejo que às vezes as pessoas também, às vezes fica um processo inconsciente também na prática, assim, dando exemplos. Eu vejo que as pessoas entendem que talento é ser tipo Steve Jobs, assim, sabe? Eu sou um talento porque eu sou um cara totalmente fora da curva. E às vezes eu sou muito bom em resolver problemas, sabe assim? Qualquer problema que você põe na minha mão, eu resolvo. Isso é um talento. Então tem também esse estigma de que para ser talentoso eu tenho que ser uma pessoa especial, sabe? E eu gosto de uma frase que eu ouvi uma vez, que a gente não precisa ser especial, mas a gente é essencial dentro do contexto. Então tem coisas que eu sei fazer muito bem, que é essencial, e se eu colocar aquilo em prática, eu vou me dar muito bem. Eu não preciso ser especial. Então isso é um outro estigma que eu vejo muito nas consultas também. Às vezes a pessoa até sabe que sabe fazer, mas ela não dá valor para aquilo. E aí quando eu não dou valor para aquilo, eu não me empenho, né? Não coloco, eu não mostro que eu sei fazer aquilo. Então isso é uma outra questão que também você pode ajudar a pessoa. Muito bem. E olha, a gente tá. Olha como passou o tempo, já 10 minutos só. Me fala o seguinte, olha, eu sei que tem estudantes aqui, não é? Tem estudantes de astrologia. Que dica que você deixa para essas pessoas que também querem, não só se formar, não só estudar, mas também construir o seu negócio de astrologia? Né? Quem tá com essa ideia, quer ter a sua carreira, quer ter o seu negócio, qual dica você deixa para essas pessoas? Quando você me passou mais ou menos um briefing do que você queria de conversa, quando você me passou esse ponto, eu pensei, caramba, esse acho que é o mais difícil. Então vou dar uma sinalização assim, muito minha particular.
né? Do que Tá. eu acho que foi para mim muito desafiador. A gente nem tá falando de empreendedorismo, a gente tá falando do negócio de astrologia. Então, para Isso. mim, tem uma coisa assim, por mais que a astrologia hoje seja uma coisa muito popular, todo mundo conhece, você tem que ter um posicionamento muito claro de como você quer trabalhar com a astrologia. Ainda não, nem estou falando da especialização, estou um passo antes. Né? O que é Sim, praticar astrologia para você? Tem que ficar muito claro, porque quando isso está exatamente. claro, tira vários conflitos. Conflitos, até alguns a gente estava conversando no final de semana, né? Os conflitos de, eu tenho que acertar tudo, eu tenho que ser evidente. Que lugar que você quer se colocar como astrólogo? Então, essa é a primeira dica que eu daria. Né? E, poxa, Tá. eu tô desde o começo querendo me colocar num lugar de... A minha oferta é uma consultoria de autoconhecimento para a pessoa, vamos pensar assim. Então, eu Sim, preciso me sim, colocar nesse lugar. Esse é um sim. ponto. Tem uma questão, e aí vai depender das pessoas, né, que, enfim, vão querer trilhar isso. Mas tem uma questão ainda, ao meu ver, que ser astrólogo não é uma carreira ainda de... Como vamos colocar assim, glória? Não sei se glória, mas não é uma coisa assim, não é que nem ser um médico, né? De status, você fala, de De status. status, isso. Não é. Então, de novo, tem que ter muito claro essa questão do porquê. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Porque não é aquele Sim. tipo de profissão que você vai falar para as pessoas vão falar, nossa, que legal! Ainda não. Tem gente que fala que acha Ainda interessante, não. mas não é. Se você fala isso no meio mais empresarial ainda, nossa especialidade Isso, sofre que é com o nosso isso caso. muito, tá? Que é o Sofre nosso muito, caso. que é o nosso caso. Aí a pessoa às vezes até pode falar, antigamente falavam assim pra mim, tá, mas assim, mas o que você faz mesmo? Não, isso é hobby, né? O seu Isso. trabalho é qual? Exato. Entende? Porque é aquela, às vezes, até uma falta de credibilidade, porque, ou se não, entende a astrologia de um jeito que também não é a real, né? Não é a verdade. Então você fica aí adivinhando o futuro. Tem essas coisas também, Isso. entendeu? Porque vai ser Adivinhando o futuro. legal e de repente vai ter um status se você estiver inserido dentro de um meio holístico, por exemplo. Sei lá, Sim, né? Você tá, isso. trabalha num espaço X que mexe com energias, não sei o que, sou astróloga. É um contexto. Agora, sou astróloga empresarial. É. Hum. Então, E, dentro dessa especialidade, aí é pior, gente. Quem está aqui com a gente, né, que tem uma visão, quero também ter uma coisa mais, uma especialização empresarial, o que a Vanessa está falando fica o mais importante ainda, né? Isso, o que exato. ela está falando é para todos os astrólogos que querem construir seu negócio, mas para a turma que está querendo ir para nossa área aqui, pessoal, então vocês se preparem mesmo, porque é mais forte ainda essa questão, né? Exato. E eu colocaria uma última coisa que para mim serve muito, e aí isso também é muito particular, assim. Apesar de tudo isso, essas questões, a gente se coloca como um consultor, né? Para mim é uma carreira que tem uma questão, vamos pensar, eu acho que não é uma questão de ser um sacerdote, mas beira um pouco isso, sabe? Assim, eu acho uma responsabilidade muito grande o trabalho que a gente faz. No Sim, e sentido de, é. poxa, você está dando um direcionamento para a pessoa, né? Enfim, ajudando ela a olhar para ela. É uma coisa muito profunda. Tem muita Sim, profundidade nisso. Então, exige uma responsabilidade muito grande nesse trabalho. Né? O de confidencialidade, o de ética. sim. Então, ter isso também muito claro para você. Que, poxa, você está, crendo ou não, mesmo que de forma indireta, causando um impacto grande na vida da pessoa com quem você cruza. Né? Isso, Você exatamente. começa a falar da pessoa, às vezes ela fica assim, passada, porque você nunca viu ela na vida. E É, começa a dizer é, coisas que vão conectando. Então, a influência, de alguma forma, que a gente exerce é muito grande. Então, fazer isso também com muito carinho, muita responsabilidade. Acho que é uma coisa também importante para quem está começando, ter isso muito claro. Né? A gente não tá, eu falo que exatamente. a gente não faz mapa astral. A gente Não. dá um direcionamento de vida, às vezes, para a pessoa. Mapa astral, Então, pessoal, é só a ferramenta, é a ferramenta, exato. né? E a gente nem sequer, o nosso trabalho não é nem a astrologia, nosso trabalho é a consultoria em autoconhecimento, é o direcionamento de negócios, a ferramenta astrológica. Então é importante também, né? A gente não está vendendo o desenho, o mapa, você está vendendo o seu conhecimento daquilo para a pessoa. Isso tanto na pessoal quanto na empresarial, né? E o que a Vanessa falou Isso. sobre ética aqui, pessoal, esse negócio da gente se responsabilizar, isso é muito importante. Não tem como construir uma carreira na área astrológica, isso a Vanessa sabe, que eu sei que ela sabe também,
Tô falando isso para vocês, já tô aí alguns aninhos aí na história, na trajetória, tá? Não tem se você não tiver ética, tá? Se você não tiver ética, pode esquecer a carreira, que não vai dar certo isso aí, tá? Você não vai conseguir se firmar como um profissional credível, um profissional com confiabilidade, até porque até essa live, por exemplo, essa série de lives, Astrologia com Clientes, todos os meus clientes estão aqui porque quiseram, aceitaram, vão falar sobre seus negócios, vão falar porque eles aceitaram isso. A gente nunca pode nem, às vezes, falar qual é o cliente que a gente atende na empresarial, sabia? Tem clientes que não querem que fale, que você tem que ter um grau altíssimo de confiabilidade. Você não pode sair falando a informação que você, em consulta, conseguiu e conversou, certo? Então, isso é muito, muito fundamental. Sem ética, pessoal, pode esquecer. Eu sei que são muitas profissões que pode acontecer sem ética, mas a astrologia, para você desenvolver a carreira que você quer, ou o seu negócio de astrologia, esqueça se a gente não tiver ética. E ética é aquele negócio todos os dias. Então, não adianta abrir, às vezes, falar o que foi falado numa consulta, né, para o outro, para as pessoas, até nas redes. Não dá, gente. Isso aí é ambiente secreto mesmo, né? E eu acho que eu concordo com a Vanessa quando ela fala que é um tipo de um sacerdócio, né? Um sacro ofício, pessoal. Eu entendo e tenho essa natureza sobre isso também. Eu acho que é um trabalho sagrado mesmo, porque você lida com vidas humanas, assim como a medicina, é um trabalho sagrado também, tá? Tá lidando com vida. A gente está falando de um outro aspecto da vida, né? Mas que muitas vezes decide o que as informações que você passa vai fazer aquela pessoa decidir, escolher. Então é um orientamento, uma orientação de vida, um direcionamento de vida. Muito importante. Concordo. Sim. E tirando tudo isso, é só fazer, né? Perder o medo de fazer. Então, tirando toda essa parte, é perder o medo de fazer. Perder o medo de fazer. Então, viu, pessoal? Olha, alunos que estão aqui ou estudantes que estão aqui, que estão vendo a live, 4 dicas bem valiosas de quem fez todo um processo de transição, todo um processo. Gente, sair de uma empresa não é fácil, decisões difíceis aí que ela tomou, tá? Foram. E aí começar a estudar astrologia, foi estudar astrologia, se formar, ou seja, estudar mesmo, né? Não só fazer um curso de final de semana, tá, pessoal? Exato. Formação, realmente se formar astróloga e aí começar o seu negócio de astrologia. Vanessa, muito obrigada. 2 minutos Eu que agradeço. O Instagram vai tirar a gente. Muito obrigada, sucesso, prosperidade no seu negócio. Estamos juntas, né? Já fizemos live juntas, viu, pessoal? Nos nossos canais aí do YouTube, o dela e o meu, tem uma série de live incrível mesmo, né? Com um monte de conteúdo legal desse tema. A gente falou outras coisas também, muito legal. Vão lá assistir também, a gente falou muito de tá? desenvolvimento de carreira, né? Sim, falamos muito de desenvolvimento de carreira. É isso aí. Então eu vou me despedir, tá, pessoal? Amanhã tem mais, amanhã tem o autoconhecimento na vida do empreendedor, falamos um pouco disso. Amanhã vou trazer um cliente que vai falar disso, tá? Tá bom, gente? Legal. É isso. Então, beijo, Vanessa. Obrigada. Beijo, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.